habilidade que todos nós buscamos quando a gente começa a fazer aula, que é a habilidade de ser capaz de tocar com precisão o nosso instrumento. Quando a gente começa a fazer aula, geralmente nós estamos conscientes desta habilidade. O que a gente quer? A gente quer tocar o instrumento bem. Você quer começar a tocar, você se apaixona pelo instrumento, você fica ouvindo músicas do instrumento e aí você decide que você vai começar a fazer aula e você vai, né? Você vai atrás de um professor, vai atrás de uma escola, se matricula. E qual que é o seu foco? Se desenvolver cada vez mais e tocar cada vez melhor esse instrumento. É isso, não é? Pois é, essa habilidade todo mundo busca. Mas às vezes as pessoas não sabem exatamente como conseguir evoluir. Às vezes elas estão treinando também em casa, elas estão treinando diariamente, mas sentem que estão evoluindo de forma muito devagar. Então, a primeira coisa é a seguinte, você tem que ter muita clareza que para conquistar cada vez mais precisão e domínio no seu instrumento, tem que se estudar diariamente. Eu já falei isso em outros vídeos e eu repito porque isso é um fato na música. A música é uma habilidade construída pelo esforço e pelo contato diário, pela intimidade que você vai ganhar com o seu instrumento, com o contato diário, tá bom? Se você não estiver estudando diariamente, você está cometendo um pecado. Você está prolongando, estendendo o tempo para que você consiga dominar seu instrumento cada vez melhor, entendeu? Então, repensa se você tá tocando diariamente. Às vezes você fala, mas eu não tenho tempo de tocar diariamente, Daiane, eu trabalho, é muito difícil tocar diariamente. Será que não dá para encaixar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ali, um pouco antes de dormir? Será que você não consegue direcionar esses 20 minutos, pelo menos para escutar o repertório que está estudando? Porque escutar também, ainda que não seja o ideal, o 100% ali, porque você tem que treinar, né? Você tem que aprender a coordenar movimentações, ainda assim você está estimulando a sua percepção auditiva, a sua memória musical. Então é uma forma de imersão na música. Será que não dá para encaixar mesmo? Repensa isso, tá? Porque se você quer cada vez tocar com mais precisão e você não quer demorar para conseguir essa precisão, você precisa organizar o seu tempo para tocar diariamente. E isso é um tema que eu falo de forma recorrente aqui no canal. E você vai ouvir o seu professor comentar e todos os músicos comentar, porque é assim, a gente tem que desenvolver disciplina para estudar diariamente. Ok, resolvido isso, vem o segundo passo, né? Que pode ser aquele, fala assim, mas eu preciso otimizar meu estudo, eu não estou conseguindo alcançar a habilidade de tocar com precisão, eu ainda estou demorando para tocar com precisão, eu toco, mas eu sofro, eu tenho que tentar muito para conseguir. Quando eu escuto isso, eu geralmente sei que esse tipo de estudo que você está tendo não está sendo um estudo bem orientado. Eu já fiz vídeos disso e vou repetir aqui no canal que toda vez que nós estamos a estudar e a praticar uma passagem musical, a gente tem que ter um foco e uma meta muito clara e muito concreta. Toda vez que a gente vai repetir uma música, estamos repetindo. Já saímos da habilidade do treino de leitura à primeira vista. Então a gente está repetindo para quê? Para alcançar precisão, para alcançar domínio e para evoluir tecnicamente. Então, se você quer buscar isso, você tem que fazer isso de forma consciente, não como um papagaio. Não podemos tocar e repetir, simplesmente por tocar e repetir, porque o professor falou, porque a Daiane falou que tem que repetir, então eu tô repetindo. Sua repetição tem que ser uma repetição muito consciente. Você tem que falar pra você, por que eu tô repetindo esse trecho musical? Por quê? O que eu tenho que melhorar nele? Essa é a primeira dica. Toda repetição tem que ser muito consciente, você tem que ser capaz de dar uma resposta para sua pergunta, uma resposta para si mesmo. Você tem que ser uma resposta concreta. Eu vou repetir esse trecho porque a minha interpretação musical ficou muito agressiva e essa música era mais suave, por exemplo. Então, o seu foco é de alcançar suavidade. Então, você vai tocar para mudar a interpretação, tá entendendo? Não é tocar como um papagaio que toca que repete as coisas sem consciência. Você vai estimular a sua velocidade de aprendizado quando você realmente estudar com foco e com um objetivo concreto. Isso é uma dica muito importante. Não estude como um papagaio, tá?
Outra dica para você conseguir tocar cada vez com mais domínio e com mais qualidade. Nunca estude uma peça por inteiro de uma única vez. Não é assim que a gente deve fazer. Assim como não foi assim que você memorizou. Lembra que eu falei que a habilidade de memória tem que ser por partes na música? Para alcançar domínio e precisão é a mesma coisa. Você tem que ir a fundo, você tem que esmiuçar mais essa música. Não ficar lendo só notas. Ou seja, quando você está tocando, você está buscando excelência, está buscando melhorar naquela música, ao fazer o processo de esmiuçar, você já está preparando sua habilidade de memória. Porque o que eu chamo de esmiuçar? É você olhar além de notas. Você vai analisar a sua música, você vai falar assim, nossa, aqui essa melodia é uma escala que sobe até a nota sol, por exemplo. Do, ré, mi, fá, sol. Você falou, é uma escala. Eu já entendi o movimento que a minha mão está fazendo. Você está analisando. Se você está analisando, você está preparando a sua memória. O seu cérebro já está memorizando, já está decorando. São habilidades que vão acontecendo de forma simultânea. É verdade. A precisão, quando você quer conquistar a precisão, que você vai analisar, você vai enxergar além do que está na partitura, você já está preparando a memória. São coisas que vão acontecendo de forma simultânea. Então, é isso. Divide a música por partes e naquela parte vai enxergando o que está além das notinhas. Vai tentando encontrar relações. Quanto mais maturidade musical de novo você vai tendo, quanto mais conhecimento teórico, mais você vai sendo capaz de fazer essas relações, fazer essas análises na sua partitura. Você se aproxima do conhecimento que o compositor teve, porque quando ele preparou aquela música, ele pensou em tudo isso. Se ele colocou uma escala ali, ele sabia que ele estava colocando uma escala, ele sabia. E quando você consegue reconhecer isso, você se aproxima do pensamento dele. Então, você se apropria daquela música. Você vai tocar aquela música com muito mais domínio, com muito mais intimidade. E aí, fatalmente, você entra na capacidade de tocar de memória. E lembra que eu falei que a habilidade de memória é uma habilidade que permite que você alcance um nível de interpretação musical superior, um nível mais elevado, com mais qualidade? É por causa disso, porque você se aproxima do compositor, você entende o que ele fez, e aí é como se aquela música fosse sua, como se aquilo não é de outro, aquilo é seu, você criou aquilo, então você sabe o que você está fazendo ali, entendeu? Então, dicas para tocar cada vez com mais domínio e com mais precisão. Treinar todo dia, diariamente. Segunda dica, repetir com muito foco, com muita concentração, assim, com muita clareza, com respostas concretas do que você quer buscar naquela repetição, o que você quer melhorar naquela repetição, certo? E não estudar tudo de uma vez. Se você estuda a música do começo até a música tem 3 partes, você passa tudo de uma vez, você está estudando de forma mecânica e não aprofundada. Separa as partes da música e assim, se debruça sobre aquela parte, analisa aquela parte, vai além. Com isso, você vai ficar realmente dominando aquela música. Realmente, a sua precisão, o seu domínio, a sua interpretação, a sua capacidade de tocar com excelência aquela música vai aumentar muito. Então, pensa nisso e começa a incluir isso no seu dia a dia. No seu dia a dia musical, sabe? Essas análises, enxergar o que está além das notas, não simplesmente ler nota, é do, é mi, é ré, só que também, lembra, você tem que ter paciência com você, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer análises, e não é por isso que você tem que ter frustração. Toda habilidade, repito, demanda tempo para ser nutrida e construída. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir enxergar isso, porque isso demanda conhecimento, maturidade musical, estudo de teoria, estudo de harmonia. Então, quando você começa a estudar sem ter essa base teórica ou harmônica, não é de uma hora para outra que você enxerga. Claro que não! Você está começando no universo musical, então não tem como você enxergar. E tá tudo bem também, entendeu? O importante é você saber que você tem que ter paciência com você, o seu professor vai te orientando, ele vai te ajudando a perceber. Se ele não te ajudar, você tem que correr atrás disso, você tem que procurar esse conhecimento. Procura mais estudos teóricos, estudos harmônicos, que isso vai aprofundar a sua capacidade de fazer essas análises. Então,
você tendo consciência disso, como diz o Suzuki, se o seu ambiente não favorece isso, se não é espontâneo do seu professor trazer esses conhecimentos para você, você constrói o seu ambiente, você nutre os seus conhecimentos, corre atrás, vai estudando, traz esses conhecimentos para dentro da sala de aula com o seu professor e vai conversando, fala, eu estudei que aqui é uma frase assim, assim, um assado, isso tem a ver aqui? Você vai trazendo, você vai propiciando isso, porque a gente tem que fazer o que é possível. E se nós não temos o melhor ambiente, a gente muda o nosso ambiente e vai construindo aos poucos, com paciência e valorizando o que você está conseguindo, tá? Não é para você ter frustração porque você não está conseguindo analisar ainda, não é isso. Você tem que saber que tudo é um passo a passo, é uma caminhada, que você tem que buscar conhecimento, mas valorizar o que você já conquistou. E aí, buscando cada vez um pouquinho mais e valorizar o que você já conquistou. Ou seja, eu quero dizer para você não ficar olhando sempre o meio copo que tá vazio, entendeu? Você olha um copo com metade preenchido de água e aí você fica olhando, tá faltando metade, eu ainda não sei isso. Não, olha a metade que tá cheia, enxerga o que você já conquistou de conhecimento, de habilidade, se valorize o seu esforço, continue se esforçando, continue buscando mais conhecimento teórico harmônico, que isso vai se refletir ali na partitura. Tenta linkar os seus conhecimentos, tenta trazer assim, né? Isso que eu aprendi lá na teoria e na harmonia, onde isso aqui tá na minha partitura? Onde isso aqui é aqui? Porque você se aproxima do compositor e você se apropria daquela música, aquela música passa a ser como se fosse sua. E quando é nosso, quando é algo que a gente criou, a gente faz com excelência, porque é nosso, a gente sabe fazer aquilo, entendeu? Então, é isso aí. Essas são as 5 habilidades que a gente deve procurar desenvolver para desenvolver a música de forma completa, para ter essa experiência completa da música. Desenvolver leitura à primeira vista, ser capaz de tocar de memória, ser capaz de tocar de ouvido, desenvolver a habilidade da improvisação, estimular a sua criatividade e saber como estudar para alcançar resultados e para alcançar um domínio, uma excelência técnica. Eu não falei uma outra coisa que é muito importante. Para que nós consigamos tocar também com uma excelência técnica, a gente tem que ter excelentes exemplos. Excelentes exemplos. Nós nos tornamos cada vez mais hábeis com os exemplos que nós temos. E os nossos exemplos não são só os nossos professores. Todo músico tem que ouvir muito, tem que ouvir intérpretes, excelentes intérpretes. Você está tocando uma música, vai ouvir como que outros músicos tocam aquela música. Quando a gente tem excelentes exemplos, quando a gente escuta excelentes exemplos, nós tendemos a ser capazes de fazer também com excelência. Então, se você não escuta o repertório que você toca, é muito difícil você conseguir ter uma excelente sonoridade, um excelente domínio do seu instrumento. Você tem que escutar, você tem que buscar como que esse músico está fazendo isso, esse som que ele está tirando. Uau, que legal, eu vou tentar conseguir esse mesmo som. A habilidade de tocar com domínio também pressupõe isso. Você tem que ter excelentes exemplos. Quanto melhores exemplos ali, seja do seu professor, exemplo de sonoridade, de interpretação, seja de músicos que você vai assistir, que você procura lá no YouTube, que você procura nos canais, nas redes, quanto mais você tem excelentes exemplos, mais você reproduz isso. Você é a base, você é o fruto do que você escuta. Lembra disso, tá bom?